Olá, você que me segue no Rodrigo Silva, arqueologista. Estamos de volta aqui para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião, arqueologia, assuntos afins. E nesta semana, hoje, eu gostaria de falar com você sobre uma pergunta, um tema que de vez em quando aparece nas redes sociais para eu responder. Afinal de contas, que língua falava Jesus? Muitas pessoas perguntam sobre isso. Jesus falava em grego, em hebraico, aramaico, latim? Qual era a língua de Jesus? Como ela soaria hoje? Vocês devem conhecer um episódio até um pouco desconcertante que aconteceu em 2014, quando o Papa Francisco foi visitar Israel, Jordânia, acho que ele passou na Palestina na época também, e num encontro com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o ministro talvez para fazer uma média com o Papa, ou não sei, o ministro falou assim: Jesus esteve aqui nessa terra, no discurso dele, e ele falava hebraico. Aí, logo depois que o ministro israelense falou Jesus esteve aqui nessa terra e falava hebraico, o Papa retrucou. Ele falava era aramaico, não hebraico. E o ministro também não se fez de rogado, falou sim, mas ele conhecia bem o hebraico. O que alguns interpretaram como uma troca de ferpas, outros apenas como uma situação espontânea, quando políticos falam coisas realmente têm grandes consequências, o fato é que esta questão entre Netanyahu e o Papa é a pergunta de muita gente. Jesus falava hebraico ou aramaico? Qual era a língua de Jesus? O Novo Testamento foi escrito em grego, então Jesus falava em grego, e hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho para a gente entender qual era essa língua original de Jesus. Para começo de conversa, já vou dizer que o conhecimento, o entendimento da maior parte dos especialistas era sim, que Jesus falava em aramaico, na maior parte do tempo. A conversação diária era em aramaico. Ele sabia hebraico, Jesus, porque na sinagoga nós vemos Jesus lendo o texto de Isaías, quando ele foi à sinagoga de Nazaré, isso está em Lucas capítulo 4, e esses textos geralmente estavam em hebraico. Então, na sinagoga havia o hebraico usado como língua litúrgica para as orações da sinagoga, para a leitura do texto sagrado e para alguns diálogos entre fariseus, sacerdotes, rabinos, que geralmente eram em hebraico, a língua sagrada. Porém, no dia a dia, no comércio, ao lidar com as pessoas mais simples, nas suas parábolas, Jesus quase certamente, eu digo quase certamente porque nós trabalhamos com hipóteses, mas é 99% de certeza que Jesus falava em aramaico. E talvez ele até soubesse uma ou outra coisa de grego. Não é impossível, mas também não é uma certeza absoluta, porque certa vez houve alguns gregos que queriam ver a Jesus e foram até Filipe, não se dirigiram diretamente a Jesus. Então parece que Filipe, que era de uma ascendência grega, sabia talvez os dois idiomas e agiria ali como se fosse um intérprete de Jesus. Então essa é uma hipótese. Mas deixe-me falar então dessa língua aramaica que Jesus falava. Que língua é essa? De onde que ela vem? Qual a origem dessa língua? Esse estudo que eu estou trazendo para vocês aqui também faz parte dos estudos que eu já estou preparando para o Novo Testamento no curso A Bíblia Comentada, que aliás, se você não é ainda meu aluno lá no Bíblia Comentada, eu queria convidá-lo para fazer parte desse time. São mais de 60 mil alunos já passaram pela plataforma, e hoje nós temos milhares que continuam estudando conosco diariamente, ou melhor, semanalmente a Bíblia, alguns diariamente porque eles vão assistindo outras aulas novamente, ou seja, você faz aí o horário do seu estudo. E quando eu disse plataforma, é porque a Bíblia Comentada hoje não é apenas um curso bíblico na internet, não. É uma plataforma onde você tem ali várias informações, é uma verdadeira enciclopédia que nós estamos construindo de estudo, de interpretação bíblica, de conhecimento histórico, contextual, teológico, arqueológico. As pessoas têm dado feedbacks muito positivos para a nossa equipe e estão ficando muito felizes, porque eu prometi que o conteúdo que receberiam lá não seria inferior ao de um aluno matriculado no bacharel em teologia. Embora fosse um conhecimento profundo, ele seria dado com didática e as pessoas vão aprendendo cada vez mais da palavra de Deus. Aliás, não é só a plataforma, não. Nós também temos ali uma comunidade no meu canal do YouTube
E nessa comunidade vocês têm muitas enquetes que vocês recebem, muitos textos meditativos e outras coisinhas mais que nós vamos colocando aos poucos para vocês ali. E você também pode seguir o Bíblia Comentada nas redes sociais, tá bem? Eu vou deixar também aqui, nesse vídeo, você já vai ter também o link que você pode se inscrever para aprender mais sobre o Novo Testamento. Voltando ao que nós estávamos discutindo. A língua que Jesus falava, eu já disse que era, na maior parte das vezes, aramaico. Os judeus da época de Jesus, muitos deles evitavam usar o hebraico como língua corrente, porque acreditavam, como aqueles judeus que vão estar na Europa posteriormente, que o hebraico, por ser uma língua sagrada, não poderia ser usado para questões triviais do dia a dia. Você sabe que muitos judeus europeus falavam, por exemplo, o Yiddish, para não usar o hebraico para as conversações triviais. Então eles conversavam mais em Yiddish, que era um dialeto formado ali a partir do alemão, do hebraico, que muitas famílias de judeus ultra-ortodoxos ainda continuam usando até os dias de hoje. Mas vamos ver os sinais desse aramaico no Antigo Testamento. Nós temos partes do Antigo Testamento que foram escritas em aramaico. Ou seja, mesmo o hebraico, que era a língua que domina o Antigo Testamento, teve de dar espaço a algumas porções que foram escritas em aramaico. O aramaico e o hebraico, daqui a pouco eu vou mostrar a origem dos dois idiomas, são línguas muito parecidas. O aramaico, ele é mais próximo do hebraico, como se fosse o italiano e o português. Mesmo que você não saiba nada de italiano, se o italiano falar devagar, você vai conseguir compreender pelo menos uns 70%, 80% do que ele está dizendo. Então, o aramaico para o hebraico também são duas línguas muito próximas. Você já viu italiano falando? Mesmo que você não saiba nada, você consegue entender. Tem muitas coisas parecidas. Assim também são esses dois idiomas usados pelos judeus. E que partes do Antigo Testamento estariam em aramaico? Bom, o livro de Esdras, que foi escrito na época do Império Persa, e o Império Persa usava o aramaico como língua franca de toda a sua extensão, o livro de Esdras, que foi escrito nessa época, tem grande parte do seu conteúdo em aramaico. Depois, se você olhar aí na sua Bíblia, você pode até anotar Esdras, do capítulo 4, versículo 8, até o capítulo 6, verso 18. E depois o capítulo 7, dos versículos 12 a 26, tudo isso foi escrito em aramaico. Quando você vai também para Daniel, eu estou falando aqui, gente, quando eu falo período persa, eu estou falando do 5º século antes de Cristo. Quando você vai para Daniel, a maior parte do livro do profeta Daniel também foi escrito em aramaico. Quando você vê aqui Daniel capítulo 2, eu vou abrir aqui na minha Bíblia para vocês. Daniel capítulo... Ezequiel e Daniel, passei demais aqui. Daniel capítulo 2, do versículo 4 até o capítulo 7, verso 28, toda essa parte de Daniel está em aramaico. Então Daniel começa assim, olha, Daniel 2, verso 4. Os caldeus disseram ao rei em aramaico. Algumas Bíblias traduzem em siríaco, o que não é uma tradução tão precisa, porque depois eu vou explicar essa relação do nome siríaco com aramaico. Mas aqui diz, os caldeus disseram ao rei em aramaico. Aí o texto de Daniel todo vai em aramaico, desde aqui até o capítulo 7, verso 28. Depois volta para o grego, para o hebraico. Jeremias, capítulo 10, versículo 11, tem também uma única frase em meio ao texto grego, que é uma denúncia contra a idolatria, e essa denúncia foi escrita por Jeremias em aramaico. Jeremias, capítulo 10, versículo 11, está assim, ó. Digam-lhes o seguinte, abre aspas, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo dos céus. Fecha aspas. Essa parte aqui está em aramaico. Então é como se de repente eu estivesse citando para vocês aqui uma frase e diria o seguinte, é como diziam os latinos, dura lex sed lex. A lei é dura, mas é lei. Muitas vezes a gente cita o provérbio no idioma original em que ele foi composto, como o exemplo que eu acabei de dar para vocês aqui. Tem uma passagem que eu não vou explicá-la aqui, mas ela é motivo de debate na academia, que é Gênesis capítulo 31, versículo 47. Gênesis 31, verso 47, que diz assim, quando Jacó
vai fazer um acordo com o seu sogro Labão de não voltar à terra, à Síria, para poder retomar propriedades para si. Então a Bíblia diz assim, eu vou ler desde o verso 45. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna, e disse aos seus parentes, ajuntem pedras. Eles foram ajuntar pedras e fizeram um montão do lado do qual comeram. Labão deu-lhe o nome de Jegar Saaduta, mas Jacó lhe chamou Galeed. Jegar Saaduta, como está na nossa forma de falar em português, não era assim que eles pronunciavam, é uma expressão em aramaico, que significa monturo de pedra, monte de pedra. E Galeed também significa monte de pedras em hebraico. Então dá a entender que o Labão falava aramaico e o Jacó falava hebraico. O problema com isso aqui é que essa história teria acontecido no século XVI a.C., mas o aramaico só vai surgir como língua falada por volta de 1200 a.C. Então nós temos um probleminha aqui cronológico, mas eu não vou explicar isso para vocês hoje, para não sair muito do assunto e não tornar cansativa a aula, apenas para que vocês tenham uma ideia do hebraico e do aramaico e sua relação, tá bom? Quando a gente vai estudar a história do aramaico, a gente descobre, como eu falei, que ela parece surgir, essa ideia, por volta de 1200 a.C., ali século XII a.C., em torno do século XII. Então, nessa época, começa a surgir o aramaico como língua falada, e ele começa a surgir por quê? Olha aí nesse mapa que eu vou mostrar para vocês e vocês vão perceber. Você tem aí uma parte em alaranjado que está escrito Aram, percebe? Hoje, isso aí seria a região da Síria, a Síria moderna. Esse mapa está mesclado com o nome moderno dos países. Então, você tem a Síria, você tem o Líbano, você tem a Jordânia, e o país que não está denominado aí seria Israel e a Palestina, ali também a Cisjordânia, delineada, a Cisjordânia. Pois bem, essa parte alaranjada, que hoje faz parte em 80% da Síria e 20% da Jordânia, seria a região de Aram, para onde migraram os arameus. E foram os arameus que criaram esse dialeto, que depois virou língua, idioma, chamado aramaico. Eu tenho uma hipótese que eu levanto com relação ao hebraico, que o hebraico surgiu como um dialeto das línguas cananitas. Eu vou explicar isso para você. Quando Abraão veio ali da região de Ur dos Caldeus, Abraão provavelmente chegou falando elamita, que era a língua que estava ali em Ur quando houve a queda do Império da Suméria e o início dos elamitas. Então, provavelmente, Abrão veio falando elamita. E quando ele chegou em Canaã, ele fez o que mais ou menos alguns grupos étnicos fazem. Eu dei o exemplo dos judeus, que começaram a criar o dialeto Yiddish. Você tem o Yiddish, você tem o ladino, você tem os ciganos também, que tem um dialeto próprio deles ali. Você tem grupos beduínos do deserto que falam entre si um dialeto do árabe. Então, provavelmente, Abraão usava esse dialeto próprio do clã dele, que não era elamita e não era nenhuma língua cananita, mas era talvez oriundo desses dois corpos linguísticos aí. E essa era uma forma que eles tinham de se proteger no comércio. Por exemplo, na hora de negociar uma propriedade, eu cochichava nesse dialeto com o meu companheiro aqui e o outro lá não percebia. Então eles fazem muito isso no comércio. Os beduínos, os grupos nômades têm esse costume. Provavelmente foi aí que surgiu a língua hebraica no clã de Abraão. Ela derivou, talvez, de forma como se fosse um dialeto do elamita, de outros troncos aqui. E provavelmente o aramaico também teve a mesma origem, só que do povo arameu quando migrou para a região que hoje compreende em grande parte a Síria moderna, tá certo? Então, quando a gente vai vendo esse tronco linguístico, a gente entende um pouco isso. Eu vou colocar para você agora aí na tela uma árvore genealógica dos idiomas. Você teve um idioma proto-semítico que veio dos descendentes de Sem, que por sua vez era filho de Noé.
E do proto-semítico, a língua que eles começaram a falar ali, e você tem Babel também aí, o seu papel em toda a região, a Torre de Babel, você tem as derivações desse proto-semítico. Você tem um semítico ocidental e um semítico oriental, você percebe? E da língua semítica ocidental, você tem o árabe, que era falado na parte mais sul, o etíope, e você tinha um semítico central, de onde veio uma outra forma de idioma arábico, que não deve ser confundido com esse que eles chamaram de arabiano. Você vai ter o maltese, você vai ter um outro ainda arabiano, ou seja, há várias formas de árabe, há várias formas de línguas, assim como você tem o português de Portugal, o português do Brasil, o português de Angola, o português de Moçambique, que são, de certa forma, diferentes, até na sua linguagem. Em Portugal, por exemplo, se você falar fato, você está querendo dizer um paletó. Eles não têm a palavra paletó, eles têm a palavra fato. E quando nós falamos fato, em Portugal é facto, facto. De facto, estou a usar um fato. Assim que o lusitano diria, de facto, estou a usar um fato. O brasileiro falaria, de fato, estou usando um paletó. Então, enquanto a forma de falar dos portugueses é uma forma de colocar sempre o verbo estou a falar, estou a usar, estou a pensar, o brasileiro já coloca mais no gerúndio, estou pensando, estou falando, é a mesma língua, mas já tem características diferentes. Assim também que você vai ver nesses troncos que os especialistas vão estudando. Vamos voltar para a tela e você vai entender melhor isso. Você tem também, dentre a parte semítica noroeste, você vai ter as línguas cananitas, e das línguas cananitas você vai ter a formação do hebraico, do fenício e do moabita. E desse mesmo tronco, número 10, você vai ter a formação do aramaico, do ugarítico e de outros idiomas afins. Então você vê que o ugarítico, o aramaico, vem do mesmo tronco semita da língua hebraica. Então foi assim que o aramaico foi formado. E o aramaico também passou por fases de desenvolvimento. Os especialistas colocam essa linha evolutiva do aramaico de maneiras diferentes. Por exemplo, se eu pegar a posição mais antiga de Klaus Bayer, ele dizia que você tem primeiro o aramaico antigo, que vai desde os primeiros registros até cerca de 200 depois de Cristo, o aramaico médio, que vai de cerca de 200 depois de Cristo até 1200 depois de Cristo, e o aramaico moderno, que vai de 1200 depois de Cristo até os tempos modernos. Quando ele fala os registros mais antigos, nós estamos falando do século X a.C. O mais antigo registro escrito do aramaico dado do século X. E o mais antigo indício de fala do aramaico vai do século XI a.C. Porém, a posição de Bayer hoje é substituída por outras posições. Por exemplo, Joseph Fitzmyer, um grande estudioso católico que faleceu agora em 2016, ele dividiu um pouco diferente. Ele falava que havia o aramaico antigo, desde os primeiros registros até a proeminência regional, de cerca de 700 a.C., o aramaico oficial, que iria de 700 a.C. até 1200, o aramaico médio, de 200 a.C. a 200 depois de Cristo, o aramaico tardio, de 200 a 700 depois de Cristo, e o aramaico moderno. Agora, a parte que mais hoje é defendida na academia, a distinção, a cronologia, é essa aqui, dada por Butts. Você tem um aramaico antigo, que vem desde os primeiros registros até 538 a.C. Aí você tem a formação de um aramaico aquemênida, de 538 a 333 a.C. Depois vem o aramaico médio, de 333 a 200 depois de Cristo, o aramaico tardio, de 200 a 1200, e o neo-aramaico. Eu vou explicar isso para vocês. Essa é a posição mais aceita da academia hoje. Houve o aramaico, como falei com você, criado pelos arameus. Depois essa língua, ela foi modificada, ela se tornou língua franca, tá? Hoje o inglês é que é falado em todo mundo. Teve uma época que era o francês, por isso que fala língua frança. Teve uma época que era o latim. Cada época da história tem uma língua que se torna língua universal. Vamos daqui para trás. Hoje, a língua universal é o inglês. Se você souber inglês, você vai para qualquer lugar do mundo, correto? Até na China, você tem alguém que fala inglês ali.
No passado, antes do inglês se tornar a língua universal, você tinha o francês. Era o francês que era a língua universal. Antes do francês, na Idade Média, a língua universal era o latim. Por isso que nós temos até hoje em direito muita coisa falada em latim, muitos termos técnicos vêm do latim. Antes do latim, a língua falada no mundo inteiro era o grego. O grego. Por isso que o grego influenciou tanto o mundo. E antes do grego, a língua falada em todo o mundo civilizado, é claro, era a língua aramaica. E os persas também colaboraram muito para que o aramaico fosse falado em todo o território persa, que era a maior extensão até então conhecida. Só que nessa época persa, esse aramaico teve algumas modificações gramaticais, de vocabulário, por isso que o Butts preferiu separar o aramaico entre aramaico antigo e aquele do período persa. Depois você vai ter um outro tipo de aramaico, que esse sim vai ser chamado também de siríaco, que vai ser usado a partir da Idade Média e outro a partir de 1200 para cá. Esse aramaico que é falado hoje, que muita gente falou, ele fala a língua de Jesus. Não, na verdade ele fala o aramaico moderno, tá certo? De 1200 depois de Cristo para cá. Não é necessariamente o mesmo aramaico da época de Jesus. É como se fosse falar o português de hoje e o português de Camões. Tem uma diferença muito grande entre o português que nós falamos hoje e o português dos Lusíadas, né, dessa obra fantástica da literatura portuguesa. Eu vou mostrar para você agora como são as letras em aramaico. Veja bem, isso aqui é um texto de Daniel, encontrado nos manuscritos do Mar Morto, ali, e você tem uma parte de Daniel capítulo 3, versículos 26 a 27, que você percebe as letras aramaicas. Aí aqui é bom eu contar para você uma curiosidade interessante. Você sabe que os judeus foram cativos da Babilônia, correto? Então vamos entender isso aqui. Antes da Babilônia, os arameus dominaram a região ali da Síria e falavam aramaico. Quando a Assíria, não confunda Assíria com A, com Síria com S. Quando a Assíria dominou o mundo inteiro, ela pegou aquela língua dos arameus e tornou língua universal. As pessoas começaram a falar em todo o território ali o aramaico, o aramaico, o aramaico. Quando a Babilônia se tornou uma potência mundial, a Babilônia também usava o aramaico como língua diplomática. Por isso que o texto que eu li para vocês em Daniel diz assim: também os caldeus falaram para o rei Nabucodonosor em aramaico, que algumas Bíblias traduzem para siríaco, outras traduzem para caldeu, falaram em caldeu. Caldeu, aramaico, é o mesmo idioma. Pode-se falar também siríaco, mas siríaco não é uma como diria, ser uma correspondência exata, porque como eu falei que você, siríaco é o nome que dá mais ao aramaico mais evoluído, mais moderno. Pois bem, os judeus ficaram cativos na Babilônia por 70 anos. Quando eles voltaram para a terra de Israel, na época, no 6º século a.C., perdão, no 5º século que eles voltam, né, em 538 a.C., os persas assumem o poder, mas só em 457 é que eles recebem autorização para reconstruir Jerusalém, voltar para sua terra, embora antes disso, outros grupos já tinham sido autorizados a voltar por um decreto de Ciro.
Só que os persas, quando assumiram o poder, não mudaram a língua universal diplomática, continuaram usando uma forma diferente do aramaico. Os judeus ficaram tantos anos falando aramaico que eles acabaram voltando para a sua terra, agora falando aramaico. Foi aí que o hebraico deixou de ser usado como língua de conversação diária. O que aconteceu com os judeus durante o cativeiro da Babilônia foi semelhante ao que acontece com muitos descendentes de japoneses que moram no Brasil. Você sabe que em São Paulo nós temos o bairro da Liberdade, que é repleto de japoneses, mas você tem ali muito japonês com sobrenome Hirata, Sakura, eu nem sei os nomes que eles têm lá, e esses japoneses talvez saibam falar até algo de japonês, que aprendeu com a avó, com o avô, mas eles já são netos de japoneses nascidos no Brasil, eles são ninsei, sansei, muitos deles não têm mais fluência no japonês, eles falam o português brasileiro com sotaque de paulista. Então isso também aconteceu com os judeus que estavam na Babilônia. Os filhos dos filhos que iam nascendo no cativeiro já não falavam mais aramaico, hebraico entre si. Eles falavam mais aramaico, que era a língua da Babilônia. Falavam aramaico, escreviam em aramaico. Quando eles voltam para a terra prometida, eles então voltam falando aramaico. E assim se estendeu até na época de Jesus. É por isso que nos tempos de Jesus, no dia a dia, os judeus conversavam em aramaico e não mais hebraico. Assim como os judeus do bairro da Liberdade conversam 90% do tempo em português e apenas um percentual deles sabe falar fluentemente o japonês ou usam o japonês. Compreendeu como é que isso aconteceu? Já que eu contei para vocês que o aramaico estava se tornando a língua franca desde a época dos assírios, olha que interessante esse episódio da Bíblia aqui em 2 Reis, capítulo 18, versículo 26. 2 Reis, capítulo 18, verso 26, quando fala que Rabsaque chegou ali para ameaçar os judeus de Jerusalém. Olha o que diz aqui a Bíblia. 2 Reis, capítulo 18, versículo 26. Então Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá disseram a Rabsaque: por favor, fale com estes seus servos em aramaico, porque nós o entendemos. Não fale em hebraico aos ouvidos do povo que está sobre a muralha. É porque Rabsaque, ele chegou ali, aliás, é até interessante que esse nome Rabsaque, muitos pensam que não é um nome próprio. Na verdade, seria um título que corresponde a general, mas sobre isso eu falarei numa outra oportunidade. Ele começou a falar: nós vamos destruir Jerusalém, vamos acabar com vocês, vamos botar fogo na cidade. E ele estava falando isso em hebraico. Isso estava, evidentemente, trazendo medo, estava baixando o moral daqueles que estavam no muro. Então o homem gritou: ei, por favor, não fale em hebraico não, fale em aramaico, já que essa é a língua diplomática, porque assim, falando em aramaico, nós vamos entender, mas o povo que está no muro não vai ficar assustado. Então você tem esse episódio curioso na Bíblia. Uma outra coisa importante também de dizer, que eu não posso esquecer, é que em virtude dos hebreus terem perdido, ou dos judeus terem perdido a fluência na língua hebraica devido ao cativeiro da Babilônia, os líderes religiosos começaram a produzir paráfrases do Antigo Testamento em aramaico. Essas paráfrases são chamadas de targums ou targumim. Targum é uma paráfrase do hebraico do Antigo Testamento em aramaico, para que na sinagoga o oficiante lesse o texto em hebraico e depois alguém lesse o mesmo texto numa paráfrase em aramaico para ajudar o povo a compreender o que estava escrito ali. Agora, quando os judeus voltaram para Jerusalém, eles não apenas voltaram falando aramaico, mas mesmo quando eles escreviam em hebraico, eles mudaram a forma de escrever. Eu vou explicar isso para você. Havia letras hebraicas do alfabeto hebraico que eram usadas antes do cativeiro da Babilônia. Só que agora eles começaram a usar com letras do alfabeto aramaico. Seria como se, de repente, o Brasil agora fosse dominado pelo Japão, digamos assim. E então nós ficamos muito tempo na mão dos japoneses, começamos a falar japoneses, e mesmo quando vamos escrever em português,
já não usamos mais a letra A, B, C, D, mas usamos os caracteres do idioma japonês. Estaríamos escrevendo em português, falando as palavras que eu estou usando aqui, mamãe foi às compras, mas ao invés de escrever mamãe foi às compras, usando as letras M, A, E, eu estaria usando caracteres japoneses para escrever essa mesma frase. Na época de Jesus, os judeus usavam caracteres da Babilônia, ou aramaicos, digamos assim, para escrever. Vou mostrar para você na tela e você vai ver como foi o idioma. Você percebe aí uma evolução do alfabeto. Você tem aí o alfabeto fenício, está faltando aí o alfabeto proto-sinaítico, que é anterior ao fenício. Mas você tem o alfabeto fenício e o alfabeto hebraico era muito parecido com o fenício, era praticamente o mesmo que você vê aí nessa tarja vermelha. Depois você tem uma tarja cor amarelo ouro, onde você tem o antigo aramaico. Perceba que as letras eram muito parecidas com as do fenício e, por extensão, do paleo-hebraico, do hebraico antigo. Agora, na época em que o aramaico se tornou a língua oficial ali da Pérsia, você percebe que a forma de montar as letras do aramaico mudou. Perceba a primeira letra que está da direita para a esquerda é a letra Aleph. Veja como o Aleph foi modificando. Depois, é sempre da direita para a esquerda. Eles escreviam diferente do que nós escrevemos em português. Depois, veja a letra seguinte, a Beit. Veja como ela foi mudando. Depois veio o Gimel. Veja como ele foi mudando. E quando nós comparamos isso com a forma hebraica de escrever, e você tem aqui a forma hebraica no próximo aí azul, você vê que o hebraico está escrito, o idioma hebraico judeu-palestino, como alguns técnicos chamam. Veja como o Aleph, o Beit, o Gimel, o Dalet começam a imitar as letras aramaicas. Então, assim que eles faziam para escrever. Vou mostrar para vocês uma próxima lâmina, onde você vai ver isso ainda de maneira mais clara. Veja como era o hebraico da época imperial, da época persa. Veja como o Aleph era feito. Depois, o hebraico vai imitar esse Aleph, o Beit, o Gimel, o Dalet, fazendo o que a gente chama de hebraico quadrático. Depois veio o siríaco, que também vai ter a sua forma escrita cursiva, inspirada nesse modelo, e o árabe. Sim, pouca gente sabe, o árabe hoje também tem uma influência muito grande do antigo aramaico. Agora você deve estar perguntando, que legal, Rodrigo, eu não sabia dessas coisas, mas quais são as diferenças entre o hebraico e o aramaico? Você poderia dar alguns exemplos? Sim, eu tenho um livro aqui, esse livro está esgotado, aliás, quando eu fui fazer o meu doutorado, que eu passei um tempo também na França lá estudando, o livro já estava esgotado e eles me deram a cópia Xerox dele, La Langue de Jésus, o aramaico do Novo Testamento. E esse livro é muito bom aqui, ele traz várias coisas interessantes. Por exemplo, uma coisa que, só para você ter uma noção, eu vou mostrar algumas estatísticas aqui para você. Olha que curioso isso. Preste atenção nessas estatísticas. Você tem em Mateus 1070 versos. E nesses 1070 versos temos 300 semitismos, isto é, expressões idiomáticas que estão em hebraico ou aramaico. Isso dá 28% do Evangelho de Mateus escrito com essas características. Há 110 semitismos em Marcos, nos 676 versos, o que gera 16% do Evangelho com fortes traços semitas. 440 semitismos estão no Evangelho de Lucas, nos seus 1151 versos. Isso dá 38%. E no Evangelho de João, nós temos 170 semitismos em 879 versos, o que gera 20%. Isso me chamou bastante atenção. Os semitismos são essas formas idiomáticas de se expressar que não são próprias da língua grega, mas sim da língua hebraica e aramaica, lembrando que as duas são línguas muito próximas. Seria como se alguém estivesse falando em português. Vou explicar o que é o semitismo para você. Imagine que alguém está falando em português e ele está falando assim: olha, eu acabei de parquear o carro lá fora porque eu tenho que chamar para minha mãe. Se alguém está falando, eu acabei de parquear o carro, nós não falamos parquear, nós falamos estacionar.
você sabe que essa pessoa está falando em português, mas ele está com um substrato inglês, americano aqui por detrás, que ele fala em parquear, parking o carro. E ele fala, eu vou chamar para minha mãe. Nós não falamos assim, eu vou chamar para minha mãe. Eu vou fazer uma ligação para minha mãe. Eu vou ligar para minha mãe. Chamar para minha mãe, ele está pensando também na forma americana de se expressar. I'm gonna call to my mother. Eu vou chamar para minha mãe, quer dizer, pegar o telefone e ligar para ela. A gente fala ligar em português, eles falam chamar em inglês. Então ele acaba falando em português, mas de uma maneira anglicista, ou seja, com o inglês por detrás. É assim que estão grandes partes do Novo Testamento. E o mais surpreendente, eu descobri isso até quando eu fiz meu doutorado sobre o Evangelho de Lucas, é que Lucas, dos 4 evangelhos, é aquele que tem o maior número de semitismos, que também são chamados de aramaísmos, ou seja, formas de se expressar que são próprias do hebraico. Agora, você também está perguntando, e eu falei que ia mostrar aqui algumas diferenças gramaticais entre o hebraico e o aramaico. Eu citei aqui, esse livro traz várias, mas eu vou dar uns 2 ou 3 exemplos para vocês. Quando a gente fala, por exemplo, em hebraico, algo que pertence a algo, por exemplo, eu quero dizer, o cavalo do rei, Hassus Hamelech, literalmente, o cavalo, o rei, mas você entende, o cavalo do rei, tá certo? Hassus Hamelech. Mas se eu quero dizer, por exemplo, em aramaico, do rei, eu diria Malcha. Percebe? Por exemplo, vamos falar a expressão que ele trouxe aqui, o rei do reino. Ele vai falar o seguinte, o rei seria Hamelech, em aramaico seria Malcha, do rei, ou rei em aramaico. Outro exemplo que ele dá aqui, também da palavra casa de Jerusalém. Em hebraico nós diríamos Beit Yerushalayim, casa de Jerusalém. Em aramaico, você diria assim, Bate di Urishalem, di Urishalem, parece até em português, né, di. Então tem essas diferenças. Nós temos também palavras que em hebraico são ditas de um jeito, em aramaico de outra. Por exemplo, a palavra filho, em hebraico é ben, em aramaico é bar. Então, por exemplo, você sabe aquele nome Barrabás, filho do pai. Barrabás, filho do pai, aí não tem o di, né? Fica só filho do pai, aquele filho que procede do pai. Se for em hebraico, a gente falaria Benab, ou Benav, filho do pai. Outros exemplos que eu poderia pegar aqui, deixe-me ver, que eles colocam aqui, Kedi, Mindi, que é a mesma palavra, num idioma ou no outro, e assim por diante. Então são línguas muito similares, como eu falei com vocês, quase como se fosse o italiano e o português ali. E eu quero mostrar agora algumas partes do Novo Testamento que foram deixadas em aramaico, para você ter uma noção. Expressões que o Novo Testamento preferiu nem traduzir para o grego, deixar em aramaico. Vamos aqui na tela e você vai ver quais são essas expressões. Quando Jesus vai à casa de Jairo, em Marcos capítulo 5, versículo 41, ele chama a menina de Jairo à vida dizendo Talitá cum, ou Talitá cumi, como dizem alguns. Deixa eu explicar para vocês essa expressão aramaica. Talitá, tali, em aramaico, seria garoto, adolescente. Talitá seria garota, é o feminino. Tali, menino. Talitá, menina. Em hebraico, seria Yalid, tá? Yalid, que seria o menino. Yalidá, a menina. Yeladim, os meninos. Mas vê que é diferente, né? Yalid, Yalidá, ou Tali, Talitá. São palavras diferentes. Então, Jesus falou em aramaico ali, não em hebraico. Mas tem uma outra coisa interessante também, porque no hebraico tem uma palavra, a palavra telá, que significa uma ovelhinha pequena machucada. Então, alguns pensam que, mesmo falando em aramaico, talitá, que aqueles que tinham também, lembra que as duas línguas estavam juntas ali, pegavam o talitá também, lembrando de telá,
como se Jesus falasse com a filhinha de Jairo de uma maneira carinhosa. Cordeirinho, levanta, sabe? Cordeirinho machucado, levanta. Alguns até presumem também que quando Jesus falou assim, vocês devem se tornar como criança, que talvez ele falou talita, né? Talita ou tali, ou seja, crianças machucadas que correm para mim e falam, mamãe, eu machuquei, mas não tem vergonha de chorar diante das suas dores, dos seus medos e voltar para a mãe. Vamos continuar a lista de expressões em aramaico que estão preservadas no Novo Testamento. Quando Jesus também fez o milagre, que está em Marcos 7,34, ele diz Efatá, ou seja, seja aberto, isso é aramaico. A palavra Abba, em Marcos 14,36, também é aramaico, em hebraico seria Av, em hebraico seria Av, em aramaico Abba. Quando Jesus falou em Marcos capítulo 5, verso 22, aquele que chamar o seu irmão de Raca está condenado perante Deus. Eu vou explicar essa expressão aqui também. O mandamento dizia não matarás. Jesus falou o seguinte, eu sei que foi dito não matarás. Porém, aquele que não mata, mas chama o seu irmão de Raca, que as Bíblias traduzem por tolo, já pecou perante Deus. Raca é uma palavra aramaica que pode ter dois significados. Raca pode significar cabeça de boi, que é uma maneira de chamar o outro de burro, de idiota, de estúpido, ou seu cabeça de boi. Ou pode significar também a onomatopeia do gesto quando alguém cuspia no chão escarnecendo de alguém que passava. Raca, raca. Essa onomatopeia que eles faziam isso aí em aramaico. Então pode ser esse o sentido. Quando Jesus fala aquele que chama o seu irmão de tolo, no original está aquele que chama o seu irmão de raca, que é um termo aramaico, não hebraico. A palavra para mestre em hebraico é rabi, mas em aramaico, rabuni. E foi dessa maneira que Maria Madalena chama Jesus em João capítulo 20, verso 16. A famosa expressão de Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani, que significa Deus, meu, por que me desamparaste? Em Mateus 27, 46, é uma forma de transcrever em grego uma expressão original em aramaico, Elahi, Elahi, que até eles pensavam que Jesus estava chamando por Elias. Olha que interessante, Jesus falou Elahi, Elahi, quer dizer, meu Deus em aramaico, Elahi. Mas aqueles que não entendiam muito bem a diferença das duas línguas, pensavam que Jesus estava dizendo Elahi, 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 que é Elias. Mas na verdade ele estava chamando Deus meu. A palavra Osana, que também é um termo, alguns pensam que é hebraico, outros pensam que é aramaico, significa ó Senhor, salva-nos, Marcos 11, verso 9. E por fim, quando Paulo também traz a expressão Maranata, Maranata, o Senhor vem, mar é Senhor em aramaico, mar, Mara, senhora. Até hoje, em árabe, Mara é senhora, e mar é senhor em aramaico, em siríaco. Então, Mar-anatá, quer dizer, o Senhor vem, é uma expressão idiomática aramaica. Então, são essas as expressões que aparecem no Novo Testamento, que vem direto do aramaico. Agora, para terminar a minha fala, você está gostando desse conteúdo? Gente, inclusive, tem muita coisa disso que eu vou passando também na plataforma A Bíblia Comentada. Então, não deixe depois desse vídeo, eu ainda quero mostrar mais uma coisa para você hoje. Não deixe depois desse vídeo de se inscrever no Bíblia Comentada. Tem muita informação dessa natureza para você entender melhor a Bíblia. E um dos exemplos do que você pode encontrar no Bíblia Comentada eu vou dar aqui agora. Olha como essas expressões idiomáticas, esse reconhecimento do aramaico, me ajuda a entender algumas expressões que estão no Novo Testamento. Porque o Novo Testamento, embora escrito em grego, está traduzindo gestos, palavras que Jesus falou originalmente em aramaico. E um exercício hermenêutico que nós fazemos é tentar ver qual era a expressão que Jesus usou em aramaico. Ali no Bíblia Comentada eu dou vários exemplos. Eu vou dar alguns para vocês aqui também. Marcos capítulo 10, versículo 25, quando Jesus fala assim, é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. É interessante que nós temos ali um trocadilho da palavra camelo, gumla, que também quando fala, lembrei de outra passagem, quando Jesus fala o seguinte, vocês como mosquito e engolem o camelo, gumla, com kamla, sabe, que você vê que tem um trocadilho que só dá certo em aramaico, é como se eu falasse em português assim, tem pena de quem tem pena, né? Ou seja, tem dó das aves. Mas como é que eu vou traduzir em inglês?
tem dó das aves, usando o trocadilho em português, tem pena de quem tem pena. Então, não dá. Eles vão falar em inglês assim. Dó das aves, mas você conhecendo em português fica mais rico a gíria, a expressão idiomática usada. Outro exemplo, de acordo com George Lamsa, quando Jesus em João capítulo 10, verso 30 fala, eu e o Pai somos um, é uma expressão idiomática no aramaico para dizer muito mais do que a unidade entre o Pai e o Filho. Também quer significar a concordância entre eles, que o Filho não fará nada desassociado do Pai. Lucas capítulo 22, verso 20, quando fala esta é a nova aliança, quando você verte aquilo para o aramaico, o sentido não é de uma nova aliança, mas de uma renovação da aliança que havia. Também Zacarias, quando dá o nome do seu filho de João, Yohanan, em hebraico ou aramaico, você tem todo um estilo muito bonito, poético ali, que você pode ler em Lucas capítulo 1, versículo 67 até o 80. E por fim, quando Pedro fala com Jesus assim, tem dó de ti, Senhor, quando Jesus falou que ia morrer crucificado, e Jesus fala em aramaico para Pedro, para trás de mim, Satanás. Não seja pedra de tropeço. Essa expressão para trás de mim significa não fique na minha frente, não me impeça, ó inimigo. É uma forma de falar. Quando alguém vai te impedir, fala assim, não, sai da frente que eu vou passar. Em aramaico você dizia, fica atrás de mim, para trás de mim, você não vai me interromper. Não seja pedra de tropeço. Então essas são curiosidades que mais do que simplesmente um exercício de cultura geral, dão mais elementos para você compreender melhor esse livro aqui, a Bíblia Sagrada. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e tem muito mais esperando por você na plataforma da Bíblia Comentada. Lembra que aqui você tem o link como você pode se inscrever e toda semana receber informações agora do Novo Testamento, o Antigo Testamento. Alguém pode perguntar, e o Antigo Testamento eu vou perder? Não. Está tudo na plataforma esperando por você. Agora estamos no Novo Testamento, mas você vai levar o Antigo também, todo o comentário do Antigo Testamento. Um grande abraço, que a graça de Jesus esteja com você. Tchau, tchau.